Você deixa eu acender um incensinho? A gente precisa de good vibes pra esse país, né? Aí, pronto. Curadoria defumada. Bolsonaro entrou num avião da FAB e seu único destino foi envergonhar ainda mais o Brasil. No enterro da rainha, pastor no lugar de intérprete. Bom, vamos lá. Shame. Shame, shame, shame. Shame on you. Bom dia, boa tarde ou boa noite e bem-vindos a mais uma Curadoria Meio Maravilhosa. Eu sou Bruna Bufari e vamos lá, se inscreve aqui no canal Meio. Você ainda não conhece o Meio? O Meio é também uma newsletter para você ficar bem informado logo no começo do seu dia. Assina o Meio, vale a pena. Uma semana se passou e hoje começaremos com a rainha de novo, mas como pano de fundo da visita do Bolsonaro. Chefes de Estado do mundo todo foram convidados com seus acompanhantes. Biden e sua mulher, Jill, o vice-presidente da China, embaixadores de alguns países foram chamados ao invés dos presidentes, como o Irã, Nicarágua e Coreia do Norte. Mas enfim, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, decidiu participar do funeral, em meio à campanha presidencial. É importante notar que intérpretes e tradutores não poderiam ir juntos, só os chefes de Estado e mais um acompanhante. Então, o Itamaraty, nosso Ministério das Relações Exteriores, começou a sua negociação com o governo britânico para levar um intérprete, para que esse segundo acompanhante pudesse ir a cerimônias e eventos. Sim, um segundo acompanhante, porque temos o Bolsonaro, a Michelle e, em teoria, o intérprete. Como nem o Bolsonaro e nem a Michelle são fluentes em inglês, pediram pelo tradutor. E conseguiram, negociaram, mas só para eventos em que houvesse interação. Enfim, chegou o funeral e quem estava ao lado de Bolsonaro e Michelle era ninguém mais, ninguém menos que o pastor Silas Malafaia, que não tem nenhum cargo governamental. E como o pastor não tem LinkedIn, eu não consegui verificar o nível de fluência em inglês, então essa habilidade fica aí numa área cinza para você. Malafaia foi ao funeral com dinheiro público. Eduardo Bolsonaro fez o favor de postar uma foto do interior do avião da Força Aérea Brasileira com o Malafaia e o padre Paulo Antônio de Araújo. O Jair não especificou quem teria viajado com ele, mas o Eduardo postou essa fotinha do embarque a mais um vexame internacional. Como se não bastassem os Bolsonaros, a Michelle também usou desse momento para fazer publi no seu Instagram, postando fotos do seu guarda-roupa, marcando estilista, repostando conteúdos sobre o que ela vestia. Olha, o Brasil tem 33 milhões de pessoas passando fome. Milhões de brasileiros governados por Jair Bolsonaro que não têm o que comer. E a primeira-dama postando foto do look nas redes sociais, numa viagem para um funeral paga com dinheiro público em época de campanha. É no mínimo falta de respeito. Tem horas que precisamos deixar as assessorias fazerem seu trabalho. É diplomacia, é sutileza, não se faz palanque eleitoral no momento desses. É desrespeitoso também. Mas calma, porque foi isso mesmo que o Bolsonaro fez, né? Volta pro presidente. Na varanda da embaixada onde estavam hospedados, Bolsonaro decidiu fazer mais um dos seus discursos eleitoreiros que ele jura não ser eleitoreiro, mas que usa do holofote para tentar ganhar votos. Falou de ideologia de gênero, do perigo da esquerda, de aborto. Tudo isso no meio do clima de luto do país. E isso, obviamente, foi notado pela imprensa local. O The Times, jornal britânico, deu a seguinte manchete para o episódio. Bolsonaro do Brasil quebra luto para ganhar pontos políticos. E a foto é sobre o vídeo que o Bolsonaro fez falando sobre o preço da gasolina em Londres. E como a gasolina brasileira é mais barata. Olha, foi uma visita que pareceu uma eternidade pela quantidade de vergonha que esse homem conseguiu passar. E é até difícil colocar isso numa ordem de pior para melhor ou simplesmente narrar. Continuando. O Bolsonaro converteu o valor do preço da gasolina e divulgou aquele conteúdo extremamente enganoso. Já estamos acostumados, né? Mas é enganoso porque você não converte uma moeda e pronto. Existe uma realidade por trás daquele preço. Como o salário mínimo. Na Inglaterra, o salário mínimo é entre 1.468 a 1.520 libras esterlinas. E olha, mesmo sem converter, já é mais que os R$1.212 daqui do Brasil, né? Convertendo, isso daria entre R$8.800 a R$9.100.
Mas aí você também tem o poder de compra, o quanto seus gastos básicos consomem da sua renda. Na Inglaterra, você gasta 6% do salário mínimo para encher um tanque. Aqui no Brasil, 22%. A cesta básica mais barata do Brasil, de Aracaju, é 44% do salário mínimo. Entende como é desonesto querer comparar desse jeito simples? E não é só de cesta básica e gasolina que se vive um ser humano. Temos água, luz, gás. E contas básicas são a segunda maior inadimplência do Brasil. Ou seja, as pessoas nem pagam as contas. Então vamos para a realidade de 2 milhões de famílias brasileiras que recebem o Auxílio Brasil? Essas famílias beneficiadas moram em cidades em que o auxílio não cobre uma cesta básica. O grande benefício criado apenas para o ano eleitoral, que rompe com a Constituição, não cobre uma cesta básica em 12 capitais. O que nos leva à segunda vergonha que o avião da FAB carregou nessa semana: o discurso da ONU. Chegando em Nova York, uma projeção foi feita na sede da ONU pela US Network for Democracy in Brazil. Imagens que, segundo a organizadora nacional do projeto, são para demonstrar a oposição ao governo brasileiro. Mas chegando a hora do discurso, Bolsonaro sobe ao palanque e faz discurso eleitoreiro. Fala novamente sobre ideologia de gênero. De novo, mente também. Mas de longe a melhor mentira é que o governo Bolsonaro extirpou a corrupção sistêmica que existia no país. Olha, essa ganha o prêmio. Pra desmentir isso aí? Vamos lá! Os pastores que ditavam o uso de verbas públicas no MEC com uso de propina. A denúncia de corrupção na compra de vacinas AstraZeneca no auge da pandemia. Sério, essa temos até que repetir para não correr o risco de esquecer. O ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde foi acusado de pedir propina. Foi acusado de pedir $1 por dose de vacina da AstraZeneca para fechar o contrato com o Ministério da Saúde. Esse pedido de propina aconteceu enquanto o país chegava a 250 mil mortos pela pandemia, com 35 dias de média móvel acima de 1.000 mortos. A nova variante estava se disseminando. Uma vacina ajudaria, né? E Roberto Dias negociando propina. Governo sem corrupção, né? Tão sem corrupção que Flávio Bolsonaro pediu pela censura de 2 matérias sobre ele. Sim, o senador Flávio Bolsonaro tentou censurar as 2 matérias sobre 51 imóveis comprados com dinheiro vivo no UOL. O advogado dele ainda apresentou uma queixa-crime contra os 2 repórteres por calúnia e difamação. Pediram também pela remoção de tweets e fotos no Instagram sobre as matérias. O juiz rejeitou o pedido, porque para calúnia é preciso de fato criminoso falso, o que não aconteceu. Isso ele disse na sua decisão. Ou seja, a investigação da Juliana Dalpiva e de Thiago Erd incomodou tanto que Flávia tentou tirá-la do ar. Num ato democrático, né? Bom, mas enfim, esperar o quê de quem ataca a democracia com frequência, né? Os 51 imóveis pagos com dinheiro vivo eram só o começo. Outra reportagem mostrou que a antiga loja de chocolates do Flávio tinha um número bem alto de depósito em dinheiro vivo, sem identificação, que acumulou mais de 3 milhões de reais. Sem identificação. Na investigação que aponta Flávio como líder de uma organização criminosa, a promotoria contou mais de 6 milhões de reais desviados. E depois faz o quê, né, com esse dinheiro? Compra uma casinha aqui, outra ali, com dinheiro vivo e tudo bem. Depois eles explicam pros fãs que usar dinheiro vivo é normal nessas quantias. não, né? Mas lembrem que as reportagens não paravam só nos filhos do Bolsonaro, tangiam também a sua ex-mulher, a candidata a deputada distrital, Ana Cristina Vale, que agora teve suas movimentações financeiras analisadas pela Polícia Federal. E adivinha? Vai! Tenta adivinhar! Para a Polícia Federal, seu fluxo financeiro é incompatível com a sua principal fonte de renda. Investimento de R$600 mil, depósito em cheque no valor de 978 mil, resgate de 300 mil de previdência. Ah, a facilidade que o dinheiro vem para o clã Bolsonaro. Bom, para terminar a visita do Jair Bolsonaro a Nova York, mais imagens foram projetadas no Empire State Building, chamando o presidente de tchutchuca do Centrão e Bolsonaro. O nosso chefe de Estado nos envergonhou tanto que até a Copa vai ter trabalho para unir esse Brasil.
E já que hoje o papo foi todo político, vamos fechar com política também. No debate da Band para senadores dos... No debate da Band para senadores do Paraná, Sérgio Moro se enganou. Eu queria lhe perguntar por que o Partido Socialista Brasileiro aqui no Paraná não está ao lado da sua candidatura, mas está ao lado da candidatura do Álvaro Dias. Sinceramente, eu acho que o senhor está se dirigindo a uma pessoa errada. Essa pergunta teria que ser dirigida a alguém do Partido Socialista Brasileiro, no Paraná. Uepa! Perguntou pra pessoa errada. Lembrem sempre de prestar muita atenção em debates, principalmente quando você está nele. Com essa, me despeço. Vejo vocês numa próxima Curadoria Meio Maravilhosa. Em caso de dúvidas, pergunte a pessoa correta. Enfim, comentaram sobre as camisetas na curadoria passada. Eu quero falar que isso é da lojinha do Collab do Meio. E se você quiser apoiar a democracia, é só pedir a sua. Clica no link aqui. Ai, socorro.